Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. O maior raio-x da Copa do Nordeste começa agora. E se você está assistindo esse programa e pensando que é um programa antigo, ou que a gente perdeu o time e atrasou uma semana o programa, porque essa foi uma semana de Copa do Brasil, tinha faltado um jogo, Cássio. A quarta rodada da Copa do Nordeste, ela não se completou na semana passada. O jogo entre Itabaiana e Botafogo da Paraíba, ele foi adiado e disputado nessa quarta-feira. Então a gente precisou esperar essa partida que tinha uma importância enorme. Assim. Dentro do grupo B, era definidora para o grupo B. A Itabaiana já foi a Cup eliminada. O jogo foi lá, em Itabaiana, mas ela já estava eliminada, ou eliminada, né? Tem hora a associação Olímpico Itabaiana fica mas o próprio Itabaiana chama o Itabaiana, não é que nem a portuguesa, não. Mas o Botafogo, Fred, ele estava pela liderança. Primeiro, o Botafogo começa a rodada, eu não estou nem falando dos resultados. Antes dos resultados dos concorrentes, o Botafogo estava em terceiro. Na hora que acontece a rodada, ele fica pressionado a vencer o jogo. O Itabaiana faz 2-0 na partida. O Botafogo vira no finzinho do jogo e na última bola o Itabaiana empata. O 3-2 teria deixado o Botafogo líder do grupo B. Com o empate, ele cai para terceiro lugar de novo. E aí sai completamente do controle dele a classificação para a última rodada. E esse detalhamento a gente começa a ver a partir de agora, tá? Lembrando que a última rodada, na próxima quarta-feira, todos os jogos, ou talvez um deles, que não vale nada, fique em outro horário. Os dois times estão eliminados. Todas as partidas que valem 9h30 da noite da próxima quarta-feira, a gente acompanha tudo aqui. Tá? Vai ter o velho React, a gente acompanha junto essa rodada ao vivo. E esse dá trabalho, porque tem hora que o cara se enrola, não, cara. Isso. Porque o chaveamento... Por isso que você tem que ver com a gente. Pelo que a gente tá vendo das transmissões aí da Copa do Nordeste, ligam a transmissão e deixa a segunda tela com a gente, porque senão você, meu amigo, vai flutuar, vai pro espaço e não entende como serão os cruzamentos. Mas a gente traz aqui o desenho dos grupos A e B, as 5 partidas que aconteceram. Nós começamos falando da última, né? Cássio já explicou, esse 3-3 entre Itabaiana e Botafogo que fechou a rodada, mas essa rodada aconteceu fundamentalmente na semana passada. E foram 4 empates, já somando esse, do Itabaiana com o Botafogo. A gente teve Asa 1, Confiança 1, Fluminense 0, CRB 0 e Souza 2, Juazeirense 2. Só um time venceu. Foi o Vitória dentro de casa, bateu o Piauí por 3-1. Resultado decisivo para que o Vitória finalmente, Cássio, faltando uma rodada, assumisse a liderança do Grupo A. Detalhe, Jair Ventura dessa vez foi com reservas. O Piauí endureceu o jogo, empatou o jogo e aí ele foi utilizando titulares no segundo tempo, tanto que o último gol é de Eric, né? O gol que fecha a partida em 3-1 para o Vitória. Mas, Cássio, esse resultado do Barradão, somado, tá, com um empate. Aperte seus olhos aí, quem estiver vendo na televisão, quem estiver vendo no celular, é impossível ver. O empate do Confiança, Cássio, saiu aos 90 minutos, mais 48 de acréscimos, tá? 138 minutos de jogo para sair o gol do Confiança. É assim que conta atualmente. Ou seja, a Copa do Nordeste está entrando nesse card oficial, Fred, no perfil europeu, né? Isso. Não tem mais 45 do segundo tempo. É 90 mais 2, 90 mais 3, 90 mais 48. Mas, Cássio, esse gol do Confiança foi o gol que realmente deu a liderança do Grupo A para o Vitória. Porque o Asa estava indo para 10 pontos. Tinha aplicativo que a gente achava que o jogo já tinha terminado. Estava lá o Asa com 10 pontos, o Vitória com 9. Do nada, atualizou. Peraí, o jogo acabou faz 2 horas. Não, acabou não.
teve um golzinho de Confiança e aí o Vitória assume a liderança. Tirando a parte escura... Desculpa, Fred. Só. Não, pode completar. Não, tirando o apagão, o gol foi aos 46 do segundo tempo, tá? Foi nos acréscimos, mas não foi... Não sei como é que se fala isso, meu irmão. 46, 40... Não, loucura, meu irmão. 93 do segundo tempo. Se fosse 91. Não. Tá 48, né? Mais 48? Aí é o que eu falei, 138. Não, então, 45 mais 48, pô. 90, Ah, tá. 93 93 do segundo tempo. Mas, Cássio, vamos lá, tá? O resultado que tá na mesa, o desenho que a gente tem, Vitória com 9 pontos, Asa com 8 e Souza com 7. São as equipes que brigam mais diretamente por essa classificação. Só que o detalhe, na última rodada, o grupo A inteiro joga fora de casa. É esse o detalhe, né? Um grupo, sempre tem isso. Um grupo enfrenta o outro e sempre o grupo inteiro ou é mandante ou é visitante. Isso. Considerando que são 5 rodadas, aí você pensa, algum grupo ficou com o A e o C com 3 mandos e 2 jogos fora de casa. Ou seja, todo mundo aí já jogou 3 vezes. Na verdade, todo mundo só jogou uma vez fora de casa. Estão viajando pela segunda vez. Só pela segunda vez vai jogar fora de casa. E aí, todo mundo nessa condição da última rodada, o Vitória depende de si para ser líder, mas tem um jogo mais difícil. Sim. Confiança e Vitória, aí você olha para o outro lado e vê o Confiança liderando com 7 pontos, mais ameaçado, ou seja, o jogo vale a classificação para o Confiança. Juazeirense... Mas é um jogo no batidão para... Isso. Juazeirense e Asa, tá? Juazeirense com 5 pontos, defende a sua vaga, precisa vencer. Mas tem um probleminho nesse jogo. Esse jogo não será em Juazeiro. Embora o mando de campo anterior da Juazeirense tenha sido no Velho Adalto, nessa última rodada não será lá. O jogo foi marcado. Detalhe, essa tabela foi atualizada um pouco antes da gente fazer esse programa. A última versão estava lá, 22 de abril, e o jogo foi marcado, porque estava definido há um tempão. Aí finalmente colocaram no Antônio Carneiro, que é o estádio de Alagoinhas. Que pro Asa, meu irmão, assim, talvez seja melhor do que para Juazeirense. É um campo neutro aí, tá? Em relação a chegar. E o Botafogo enfrenta o Fluminense, que é o 4º lugar do grupo A. Indo para lógica, tem uma chancezinha. Indo para lógica, Cássio, a gente tem aí o Botafogo como, dentre os times do grupo B, o principal favorito a vencer. Ele iria para 8 pontos e jogaria pressão em cima do Confiança e da Juazeirense, o que aumenta o tensionamento aqui para a Vitória e para o Asa. O Souza corre por fora, porque pega um CRB que não quis nada até aqui na Copa do Nordeste. O jogo em Maceió, não acho que o Souza chega lá para vencer o CRB. O CRB estava sendo eliminado até o gol da Itabaiana que fechou a rodada. Mas assim, não sei se vai mudar todo o planejamento do CRB, não. Um saldo de gols quase irreversível. Agora, tem um ponto interessante em relação ao Confiança. Vai jogar no Batistão contra o Vitória. Certamente vai ter a torcida rubro-negra vai estar presente pela distância das capitais, a condição melhor. Se o Confiança empatar, esse 3-3, ele deixou, apesar da dor que o Botafogo sai com esse 3-3, mas ele deixa um cenário. O saldo tá todo mundo praticamente colado e o número de gols do Botafogo disparou. E que isso acontece o quê? O Confiança tem saldo 0. Se o Confiança empatar, manter o 0. O do Botafogo é -1. Qualquer placar que ele ganhe, no mínimo, ele vai pro 0. Sim. Só que hoje ele já tem 2 gols a mais do que o Confiança. Veja, para ir para 0, necessariamente ele fez 1. Sim. Ou seja, ele foi no mínimo a 8. Significa que o Confiança teria que ter um empate de pelo menos 3-3 com o Vitória para ir para um outro critério. Ou seja, se o Confiança empatar uma vitória simples do Botafogo, o Confiança vai ficar pela Juazeirense para não ser eliminado. Cássio, você acha então que o Botafogo é o favorito do grupo B pelo desenho de tabela? Por essa condição. Tem um jogo mais fácil. Ou seja, ele tem a condição de bater os seus 8 pontos. Ainda que o jogo da Juazeirense seja... Eu disse que a condição ficou melhor do que Asa, o que seria do Adalto. Claro. Mas talvez para a Juazeirense ainda seja uma condição competitiva. A do Confiança ficou chata. Porque, veja, o empate ele precisa que a Juazeirense não ganhe. Que aí é mais fácil ele não ir pela Juazeirense do que... Quer dizer, ao contrário. É mais fácil ele ir pelo tropeço da Juazeirense do que pelo Botafogo. E para o Confiança ganhar do Vitória, com Vitória que, se perder o jogo, pode ser eliminado, o jogo do Confiança ficou duríssimo. Aliás, talvez seja...
Fortaleza e Sport, pela chance do Fortaleza sair também. Mas esse Vitória e Confiança vai ser um dos principais jogos assim, sem dúvida. dessa rodada. E aí a gente tem no grupo A, que é o que a gente começou aqui analisando, o Vitória, se usar força máxima, é franco favorito. Venceria o Confiança dentro do Sergipe, utilizou a força máxima, venceu o CRB fora. Vai muito aqui da decisão de Jair Ventura de usar ou não força máxima, mas como já usou em 3 dos 4 jogos, ficaria estranho não usar agora e ficar em risco, né? E sobretudo porque não há plano de contingência aí. Meu irmão, veja, se não der certo aí, acabou. Agora, a bronca é a seguinte, a gente tava gravando no momento que o Vitória tava jogando no Maracanã contra o Flamengo. Sim. Aí no fim de semana já vai pro Brasileiro de novo. E aí depois Copa do Nordeste, depois Brasileiro, depois Copa do Brasil de novo. E detalhe, assim, você tá certo, o Vitória ele não pode se arriscar justamente no último jogo, depois de outras partidas já ter colocado... A força máxima. Foi o time que mais utilizou força máxima, mas dos principais. Ele vai... Na verdade foi o Ceará, o Vitória o segundo. O Ceará. O Vitória vai gastar um lastro de energia nessa semana. Não sei em que momento essa conta pode chegar, mas ele vai precisar gastar. Não dá pra... Veja, não dá... Eu não economizaria não nessa rodada, não. Uma dúvida que fica aí pro Vitória, porque, sinceramente, acho muito difícil que Asa e Souza vençam, né? Pra que o Vitória perca sua vaga. CRB, a gente tratou como ele basicamente eliminado, o Rei Pelé vai estar desmobilizado. Exatamente. Mas... O Souza jogando a vida. O Asa, como a gente falou... O campo meio... Eu não acho um absurdo, não. Tá? Não, absurdo eu não acho, não. Tanto que eu falei que corre risco. Mas os dois vencerem, eu acho uma dose muito grande. Agora o Vitória talvez passe com o empate, mesmo com o empate, porque o Souza teria que ganhar por 3 gols de diferença. Porque se ele fizer por 2, ele iguala o saldo, mas ficaria com menos gols. Sim. Então, assim, aí eu acho improvável que seja CRB 0, Souza 3. Sim. Então, assim, o empate pode garantir o Vitória, mas de repente numa condição para ser visitante contra o Sport. Sim. A gente vai trazer daqui a pouquinho, tá? Mas é até importante. Mas esse é o único cenário que você fala aqui. O vice-líder é o único que sabe que vai enfrentar. De todo mundo aqui, quem ficar em segundo vai pegar o Sport na Ilha do Retiro. Jogo único, tá? A gente vai para os grupos C e D agora, tá? Onde a gente teve a goleada do Sport por 5-0 em cima do Maranhão. O 4-1 também é uma goleada do Ceará. De virada. Em cima da Jacuipense. Verdade, de virada. O Bruno falhou no... Sim. Falhou? Falhou feio, né? Falhou feio. Mas a vitória, o Ceará, como tá garotado, funcionou muito bem, virou sem problemas. Um jogo que aconteceu na Paraíba e que complicou muito Fortaleza. América 1, Fortaleza 1. Foi bom público, viu? Assim, dentro de considerando que um é de Natal, o outro é de Fortaleza, esse jogo teve... bom público. Eu acho que não vou refazer. Eu achei que ia dar muito menos. Bom não foi, mas eu achei que ia dar muito menos. Deu 1.297, com presença mais ou menos meio a meio do Fortaleza e do cada um de um lado. Sim. Muito organizado. É porque eu achava que era jogo para 200 pessoas, assim, na hora que... Porque a Arena das Dunas estava impossibilitada e o América não mandou para Ceará Mirim, não mandou para nenhum estado, não mandou para o estado do ABC, foi jogar na Paraíba. E aí, a gente viu uma reversão de cenário que começou no clássico da rodada anterior. O Ceará estava numa situação quase de eliminação e o Fortaleza relativamente tranquilo. O Ceará fica com um homem a menos no começo do clássico. O Fortaleza acaba perdendo o clássico para o Ceará por 2-0. Aí vem nessa rodada, os resultados que a gente está vendo aqui na tela deixaram o Ceará dentro da zona de classificação e o Fortaleza fora. Uma inversão completa de cenário. Então nós temos aqui, além dos jogos que a gente já passou, o empate do Ferroviário com o Retrô, empate em 1-1, e a vitória do ABC fora de casa lá no Maranhão contra o Imperatriz. E essa vitória do ABC foi que multiplicou o dano do Fortaleza pela derrota no Clássico e por esse empatezinho aqui na Paraíba e João Pessoa. Esse jogo Imperatriz teve 148 pessoas. Públicos muito abaixo. Não, Imperatriz eliminado também, né? Claro. Cenários, tá? O Sport, como o Cássio já trouxe, é o único time não apenas classificado, mas também com o posicionamento definido. O Sport vence o grupo C e era até a primeira missão. A campanha do Sport assim, desde 2023 ali com o Anderson.
Vem jogando qualquer modelo de Copa do Nordeste, porque do ano passado perde um jogo aqui, empata, chega a ser surpreendente, 100%. Mas que fez parte até de uma estratégia do treinador interino. Nos últimos jogos, né? Para se utilizar, utilizou força máxima em alguns momentos. Nos últimos 2, porque contra o Jacuipense foi misto e contra o ABC muito reserva, na verdade. Né? E, não, na verdade, Cássio, um misto para titular contra o Jacuipense, o ABC reserva, aí titular contra o Retrô, não, e o último reserva. Só que foi um reserva... É que era o contrário, né? Com muitos jogadores que você queria ver titular e fica essa sensação, mas só tinha um titular no papel. Isso. Contra... Aí, só na metade do segundo tempo é que... Aí no segundo tempo entra... E aí vira goleada. A cavalaria transforma em goleada, tá? Mas enfim, o Sport é o primeiro do grupo C. Há uma disputa pela segunda vaga entre Ceará, Ferroviário e, em menor condição, o América. Por que em menor condição? Porque, primeiro, o Ceará vai enfrentar o Maranhão já eliminado. O jogo é em São Luís, ok. Mas é o Maranhão já eliminado. Eu não vejo nenhum cenário para o Ceará não vencer esse jogo. O que já cria quase que uma porta fechada para o próprio Ferroviário, que tem uma pedreira gigantesca se o Ceará fizer 1-0, o Ferroviário tem que golear o ABC. E outra coisa. Com o ABC jogando a vida. O ABC é favorito contra o Ferroviário. Então, eu diria que o desenho aqui do grupo C não muda mais. Tá? Sport e Ceará. Se mudar, parte sobretudo da incompetência do Ceará, se acontecer isso. Incompetência de um porte assim... Não sei nem especificar. Esse Maranhão que levou de 5-0 do Sport, já nesse jogo, começou com reserva. Um titular só. Aí, no intervalo, para que não ficasse tão feio... Colocou 5 titulares. Botou 5 titulares. Detalhe, piorou. Não piorou, não. Piorou o placar. Né? Saiu de 2-0 para 5-0. Mas assim, o futebol até melhorou, mas na reta final... melhorou por 10 minutos. Aí o Sport colocou alguns titulares também, e aí virou... Né, mas eu concordo, deve ser Sport Ceará... E com a mudança entrando mais do que no mérito... Eu não acredito na mudança em nenhum dos jogos. Eu não acredito na mudança. O Ceará chegou lá e tomou 2-0. Eu acho que o Ferroviário perde. Do ABC. Mas o América... Eu acho que perde o Retrô ou empata. Não, veja. Eu acho que o Ferroviário... É até curioso isso. Eu acho porque o Ferroviário pode vencer. A gente estava até contando se o Ceará vencer. Se o Ceará não ganhar, aí uma vitória simples do Ferroviário classifica. Certo? Sim, mas eu acho muito improvável. ABC jogando a vida, acho muito improvável. Muito improvável mesmo. O América não tira acho que não tira o saldo, não. O América acho que só classifica se vencer o Retrô e o Ceará perder. E Ceará e Ferroviário perderem Não, o Ferroviário empatar, aí vai pro saldo, né? É mais difícil. Difícil. Lá no grupo D, que é todo mandante, o Fortaleza ficou numa missão bem ingrata, tá? Por quê? O ABC recebe o Ferroviário... Esse jogo aqui, só pra dizer, já que você falou de mandante, esse América e Ferroviário foi o único jogo do Fortaleza sem ser no Ceará. Isso. E ainda assim não foi no estádio do time que ele enfrentou. É verdade. Visitante mesmo, ele não foi nenhuma vez. Nenhuma vez, porque ele foi visitante contra o Ceará. Sim. E visitante contra o Ferroviário, os dois clássicos. Sim. E visitante contra o América na Paraíba. Ainda assim ficou numa situação difícil, porque o Fortaleza enfrenta o Sport, já é por si só um jogo mais duro. Ainda que o Fortaleza tem um tabuzinho considerável nos últimos anos. É por si só um jogo mais duro. Na verdade, tem uma sequência boa contra o Sport. No Sport tem que ter um tabu. Um jogo mais duro. E Retrô e ABC jogam dentro de casa pela própria força. O ABC pega um Ferroviário motivado? Pega, mas o ABC, nesse momento, tá mais mobilizado, tá mais dentro da competição. E o Retrô, para mim, pega o América desmobilizado. O América não fez questão nem de jogar no Rio Grande do Norte. Tá? Perdeu o jogo nesse meio de semana na Série D. Eu acho que o Retrô é favorito contra o América. Agora o Retrô é um time meio frágil. Abre uma brecha aí para um empate, o Fortaleza vencendo o Sport. E eu faço uma pergunta, Cássio. É só dizer que esse jogo da Série D que o Fred tá dizendo que o América perdeu o jogo. Foi pro ABC, tá? Foi o clássico. O jogo adiado eles se enfrentaram agora. Eu faço uma pergunta, Cássio. Usar titulares reservas foi um debate constante nessa fase de grupos. Carpini, basicamente, trabalhou a Copa do Nordeste inteira com o time reserva. O Fortaleza não teve descanso essa semana, jogou Copa do Brasil, venceu o CRB em casa de virada. Aí, tem Copa do Nordeste, tem Série B no final de semana, tá? Tem Copa do Brasil de novo,
Tem clássico chegando pela Série B contra o Ceará. Você acha que Carpini muda a estratégia para esse jogo, utilizando a força máxima contra o Sport? E do lado do Sport, que já tem tudo definido, valeria um esforço para eliminar o Fortaleza e limpar a própria chave do Sport? Porque existe um risco de você ter o Fortaleza dentro da chave do Sport no eventual semifinal. Qual o procedimento das duas equipes, Cássio? Como é que você acha que Carpini e Márcio Goiano vão desenhar suas forças para esse jogo? Força máxima, reserva? Vamos lá. A matemática, ela faz total diferença para a resposta, né? Eu acho que o ABC é favorito contra o Ferroviário, então o Fortaleza meio que ele joga por uma vitória de um gol a mais do que o Retrô. Porque no gol, o Retrô tem mais gols do que... Tem um gol a mais do que o Fortaleza, mas aí fica fora do controle. Mas assim, se tiver 1-0 pro Retrô, tem que ser 2-0 pro Fortaleza. O que é, obviamente, completamente do jogo. O Fortaleza tá numa situação difícil, mas assim, não ganhar do Sport não seria nada do outro mundo. O Retrô se enrolar com a América também, eu acho também, mesmo o Retrô tendo essa condição de vice-líder, estava o tempo todo ali na zona de classificação, acontecer isso também. Eu acho que o Fortaleza, ele precisa... Carpini ainda não tá tão estável, não tá mesmo, né? Não tá tão estável no cargo, mesmo assim, ó, ganhou 3 jogos seguidos na Série B e ganhou da Copa do Brasil. Mas a relação com a torcida, é sobre tudo isso que eu tô falando, não tá tão estável para não botar um peso nesse jogo, nessa classificação, porque, querendo ou não, seria um dos favoritos ao título, a segunda maior receita da competição, a maior vitória, o segundo é o Fortaleza, caindo na primeira fase. Num grupo, assim... Sem adversário. É muito acessível. Então, acho que para o treinador, né, para a instituição Fortaleza, naturalmente, mas para o treinador também, ele não pode abrir, não, a Copa Nordeste aqui, nossa... Ele jogou até aqui os 4 jogos com mais reservas do que titulares. Contra o Ceará, o jogo foi complicando, ele foi utilizando cada vez mais titulares. Mas ali a condição era 100% do Fortaleza, querendo ou não, ali se permitia, tanto é que o estrago chegou agora. Agora vai um pouco da lógica do Vitória. Veja, ele pode até fazer isso, mas ele não terá o plano B se isso não der certo. Se ele fizer isso, se ele fizer isso, um time mesclado, esse time mesclado empatar com o Sport e os outros 2 ganham, ele foi eliminado, ele vai ter que assimilar uma eliminação como essa. Então, eu acho que para o trabalho dele, ambiente dele, mais do que a Copa do Nordeste, para o segmento na própria na Série B, e até deixando a Copa do Brasil de lado também, olhando para a Série B, eu acho que ele precisa tentar classificar aqui. Se ele for Fortaleza cair na primeira fase, o Fortaleza que tem 3 títulos de 19 para cá, um clube que tá sempre chegando, de repente tá caindo na primeira fase, depois de ter começado com 100% de aproveitamento, eu acho que cairia no colo, e isso talvez force uma escalação mais adequada para um jogo decisivo, um clássico regional. regional. Que a gente chegou a dizer várias vezes, se ficar em primeiro, pode mandar o reserva completão para lá. Detalhe, pode, mas veja que coisa curiosa, o clube que vai... Se o Sport é líder, ele já tá o Sport Vou até mudar o slide, tá, Cássio? Para deixar isso bem claro que você vai explicar. O Sport ele já entra em campo sabendo, ele não vai sair daqui. Ele não pode ser líder e ir pro outro lado, não tá. Ele é líder e vai ser exatamente esse confronto. É o único time dos 20, aliás, dos 15 que estão um classificado, 15 na disputa e 4 já eliminados. Dos 16 times ainda que brigam pelo título da Copa do Nordeste, só o Sport sabe onde vai estar o chaveamento. Tanto que só ele tem o escudo na nossa tela. É por esse motivo. Se o Sport empatar com o Fortaleza, a chance do Fortaleza ser eliminado, só empatar, não precisa vencer. Se vencer, o que é curioso, se vencer, não necessariamente elimina o Fortaleza, porque o Retrô pode ser goleado. Vai acontecer uma bizarrice dessa. Mas enfim, se o Sport empatar com o Fortaleza, ele dá uma chance considerável de eliminar o Fortaleza. Se ele perder do Fortaleza e acontecer o que se espera, que é o ABC ganhar o jogo dele, o Fortaleza virá para cá. Então o Sport está indo jogar um jogo contra o Fortaleza, em Fortaleza, onde, se ele empatar um time que está em crise, ele já tira... a chance de ele tirar esse time da corrida pelo título é... Estava em crise, né? Porque 4 vitórias, 3 vitórias na Série B, 1 vitória... Estava. Não, mas a Copa do Brasil... Ok. Estabilizou.
Mas eu acho que o ambiente ainda não. É por isso que eu falo. Não, eu não acho que o que aconteceu de Carpini domingo para. Não, estabilizou o mínimo, mas fechou feridas. Mas, do jeito que eu estava comentando, mas perceba que eu fui em duas linhas. Uma, a instituição, e a outra foi Carpini. Eu estava o tempo todo focando em Carpini. Mas na instituição eu concordo. O torcedor do Fortaleza está mais tranquilo agora, tá ganhando todos os jogos. Mas por isso que eu estava separando aquela análise por Carpini, análise da escalação. Nessa do Sport, se o Sport vai jogar agora, em tese, pelo empate para eliminar o Fortaleza, a gente já disse, não vale nada pro Sport. Mas aquele negócio, vale o mal. Porque assim, se fizer isso agora, você já tira um time que, se você não fizer agora, ele virá aqui, provavelmente, para você enfrentar se passar em 2 jogos. No aí de volta. Aí tu vai ter que jogar, em detalhe, em Fortaleza de novo, e no Recife. Num jogo onde você é franco atirador. Detalhe, o que é mais importante nessa ótica do Sport? É um jogo onde o Sport pode simplesmente se arriscar, porque no mata-mata vai estar jogando no Castelão ou do PV, sei lá, e aqui dependendo do resultado, para levar para a volta, enfim. Nesse jogo ele tá franco atirador, pode tentar, se der errado, deu. Mas assim, ignorar que tem uma chance já de tirar um concorrente, um dos principais concorrentes, ainda tem mais. E é bom fazer isso, porque a gente olhou o grupo A. Se de repente o Vitória se complica com confiança, vai acontecer, sabe o quê? Vai pro lugar do Vem o Fortaleza pra cá, um possível adversário na semifinal, e ainda vem o Vitória na segunda fase. Aí uma tabela que seria extremamente acessível até a final passa a ser a mais dura possível. Sim. Mas tem um detalhe aí, Cássio. O Sport pegou um momento de 2 jogos em casa pela Série B. Um momento de preparação, de reorganizar a equipe. Esses jogos, os resultados desses jogos também vão influenciar nisso. Ele pega primeiro o Novo Horizontino, aí na quarta-feira tem o Fortaleza e depois recebe o Ceará. O Sport é 14º nesse momento, tá? Na Série B. Tem uma demanda por vitória. Ok, vai fazer o primeiro jogo, eu concordo. Se ganha o Novo Horizontino, tem um cenário. Se perde, eu não sei nem se muda de treinador de novo. Tá? Não, eu já concordei com essa linha. Tudo que a gente tava falando, tava ignorando um pouco ali, porque o primeiro jogo é contra o Novo Horizontino, o Ceará é depois. São 2 jogos seguidos na ilha, mas entre eles esse do Fortaleza. O jogo do Novo Horizontino, eu acho que ele tá relacionado. E aí depois, na quarta seguinte, é folga pro Sport de novo, porque é semana de Copa do Brasil. Então, assim, são 3 jogos que ficam próximos, mas com lacunas de descanso entre eles. Se ganhar do Novo Horizontino, primeiro, é um clássico regional e, repito, é um jogo onde o Sport... Não, é um jogo estratégico pro campeonato do Sport. É um jogo que eu acho que o Sport não ganha já há 8 partidas do Fortaleza, tá? Com goleadas em casa. Assim, não tá com muito cenário pra não querer, o resultado não faz diferença e tal. Não faria, talvez, pra Copa do Nordeste, mas em relação ao choque de um com o outro. Mas eu concordo com essa linha. Agora tu falou na linha de que se ganhar do Novo Horizontino é que condiciona uma escalação melhor? Veja, Cássio, ou a pressão de uma derrota que... Eu acho que o Sport vai utilizar o time que jogou contra o Maranhão. Um reserva... Não, ou seja, ok. Um reserva com titulares no banco. Ok. O que não pode acontecer, o que eu acharia um erro seria o do ABC. O do ABC, que era reservas com garotos. Reserva, onde o jogo... Primeiro, até porque o jogo do Maranhão, os titulares entraram, os titulares do Sport entraram na condição de o jogo estava ali para movimentar. Nesse jogo, eles podem entrar mais cedo, de repente o jogo desandou logo, meu irmão. Entra logo aí, porque o negócio tá... Enfim, mas o time pode pensar dessa forma. Eu acho que se ganhar de Novo Horizontino, eu pensaria um pouquinho a mais nessa condição. Inclusive, até como é que é a rodada do Fortaleza. Tem que ver como é que o Fortaleza pode chegar, joga fora de casa, volta um pouquinho mais pressionado, vai saber. São desafios que essa Copa do Nordeste traz, tá? Mas para a gente terminar de analisar essa tela aqui, como a gente já explicou, temos o Sport, por isso que a gente colocou o escudo, o primeiro do C, o único que já está definido no seu lugar. O resto todo se define na quarta-feira que vem. O Vitória, se ficar na posição atual, o Sport primeiro, como você falou, o Sport está definido e ninguém está definindo nem classificação. Exatamente. Esse cara pode mudar absolutamente tudo. O Vitória, primeiro do grupo A, tá? Enfrentando nesse momento o Ceará, que deve realmente ser o segundo do C. Então eu diria que nessa condição aqui o Ceará está muito próximo, mais do que o Vitória de ser o segundo do C. Não, de todo mundo aqui, de reposicionamento, o Ceará é o mais próximo de se firmar. Então, o Ceará é quase uma certeza. Aqui há uma dúvida quanto à Vitória, quanto à Asa, né? E o Souza correndo por fora. Mas eu acho que vai dar Vitória.
Tá? Se levar a sério, dá vitória. Até porque a vitória simples já resolve, né? Primeiro do D contra segundo do B. Aqui eu também acho que vai ser ABC, que eu acho que o ABC ganha do Ferroviário em casa. Acho que o ABC tende a se firmar aqui. Cresceu na disputa. Com essa primeira vaga do D. E aí, entre Juazeirense, Confiança e Botafogo, acho tudo muito em aberto. Eu acho que o Botafogo classifica. Não sei se em primeiro ou em segundo, mas eu acho que o Botafogo ou toma o lugar da Juazeirense aqui, ou toma o lugar do Confiança ali. Se for o Botafogo ali, esse confronto seria interessante, porque a torcida do Botafogo iria para Natal, tá? Sim. seria um duelo assim com torcida visitante presente em bom número. Nos 2 jogos, né? Não, jogo único. Seria é verdade, isso é jogo único. Perfeito, isso aqui é jogo único, perfeito. E aí, o último jogo que a gente não desenhou ainda. Essa confusão que o Fred tá fazendo, porque esse negócio é novo. Antes era único e só a final. Agora a semifinal é ir de volta, mas as quartas continua sendo em jogo único. Confiança e Retrô, tá? O Confiança, acho que a posição dele é uma fotografia aqui. Eu acho que dificilmente o Confiança se mantém nessa primeira posição. O golzinho claro, o jogo contra o Vitória ficou pesado pro Confiança. Eu acho que ficou um jogo pesado. E a condição do Retrô é mediana, como a gente falou aqui. Eu acho que o Retrô é favorito contra o América meio desinteressado, né? A prova disso é que jogou em João Pessoa contra o Fortaleza. Não sei nem como o América vai para esse jogo com o Retrô. Qualquer erro do Retrô nessa partida dependeria do Sport Fortaleza, que foi o jogo que a gente mais comentou aqui, tá? E ali o adversário do Sport, que hoje é o Asa, vai sair desse imbróglio, o mesmo imbróglio que traz a vitória para cá. No final das contas, deve ficar entre Asa e Souza, esse adversário do Sport, mas não seria um absurdo se o Vitória for bater ali. Né? Um empate do Vitória e a vitória do Asa, como o Cássio falou, a Juazeirense, mesmo precisando, não jogará na sua casa, na sua melhor arma, que é o Adalto. Tá? Mais do que uma casa, né? Aquilo ali é uma arma de guerra para o Juazeirense. Tá? E aí a gente fecha esse raio-x da Copa do Nordeste, lembrando toda a nossa relação. O 45 minutos ele foi criado dentro da Copa do Nordeste. Nossa bandeira sempre foi de defender o regional, e é por isso que, ou no começo ou no final do programa, a gente faz questão de ressaltar o nosso amor à Copa do Nordeste. Claro que a gente não deixa de fazer as críticas quando são necessárias e vencendo. Né? Quem assistiu às outras edições do Raio X viu que a gente sempre passou por outros temas: transmissão, falta de patrocínio, estrutura, baixíssimo público. Esse foi o programa que a gente fez com um olhar mais técnico, com um olhar mais do que está acontecendo dentro de campo. Mas é uma Copa do Nordeste abaixo das outras, precária, com limitações estruturais de transmissão, pouco público no estádio. Talvez depois da próxima rodada, quando o mata-mata começar, a gente tenha uma mudança nesse quadro. Mas seja como for, aqui a gente sempre vai tratar a Copa do Nordeste como uma prioridade, e editorialmente a gente sempre faz questão de posicionar o 45 minutos, tá, como um veículo que abraça, que defende, que luta por essa existência e resistência da Copa do Nordeste. Todo o raio-x que a gente traz, seja da Série A, da Série B, da Série C ou do nosso regional, é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet do jogo responsável, a Bet que transformou Vini Júnior em Vini Sênior. Por que Sênior? Porque os mais velhos costumam ter mais responsabilidade, ou pelo menos deveriam. Ou pelo menos deveriam. E responsabilidade é fundamental para que você use não só a Bet Nacional, como qualquer outra casa de aposta, com segurança, com responsabilidade, como algo que pode lhe trazer entretenimento. Você está assistindo um jogo na TV, um jogo qualquer, um jogo do Campeonato Europeu, um jogo da Libertadores, quer ter mais emoção? Pô, aposta ali, colocar um dinheirinho que está sobrando, que você pode se divertir. A gente sempre usa os exemplos do lanche. Pô, a gente jantou aqui hoje um hambúrguer. Pô, em vez de jantar esse hambúrguer, vamos apostar. Ganhou, então vai ser sushi. Ou vamos para um rodízio. Perdeu, volta para casa, pãozinho com ovo e amanhã começa de novo. Enfim, responsabilidade no seu gasto, responsabilidade em entender quanto e que quantia você deve destinar a isso. Quanto você vai passar do seu tempo apostando,
transforme sempre em entretenimento. Não ache que isso vai deixar você mais rico, não ache que isso vai transformar sua vida. Até pode, Cássio, até pode. Mas aí é uma outra história. Há quem viva disso, quem estude, quem trabalhe com estatística, com matemática, quem distribui dinheiro. Não é a nossa conversa aqui. Não é você, né, um cara comum, uma mulher comum que joga para se divertir. A Bet Nacional é jogo com responsabilidade. Até porque, se não for assim, o próprio mercado vai ruir com o tempo. Você tem que ter responsabilidade em cada ato, em cada aposta, em cada escolha. Bet Nacional, a bet dos brasileiros, a bet do Vini Sênior, a bet que patrocina o 45 Minutos há muitos e muitos anos e que abraçou junto com a gente a bandeira do jogo responsável. Para quem conheceu o 45 Minutos nesse vídeo, eu me chamo Fred Figueroa, divido a mesa aqui com Cássio Zirpoli, a direção do estúdio de João Trigueiro, a edição de Gabriel Costa e de Márcio Souza. A gente agradece a cada uma de vocês. Curte esse vídeo, por favor. O último instante, o último minuto é que eu lembrei de pedir para você curtir esse vídeo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Confere. Às vezes você acha que assiste tanto vídeo nosso que o YouTube já entendeu e fica mandando vídeos nossos para você. Mas às vezes isso acontece comigo. Tem vários canais que eu assisto 1, 2, 3, 4 vídeos e quando eu vejo, nem assinante do canal eu sou, nem inscrito do canal eu estou. Vai lá e se inscreve no canal. E se você quiser dar uma força para a gente regular a financeira, é só se tornar membro aqui do 45 Minutos. Grande abraço, Valeu. Até a próxima, tchau, tchau.